O que é isso, dia de São Valentim? What is this day, the Valentine's Day, E o que está por detrás? and what is behind it? É para satisfazer um demônio Is to satisfy a demon, que diz assim: which says, estou mandando em vocês. I'm sending you, Não, estou mandando. I'm leading you, Eu estou liderando vocês. I'm leading you. Todos os anos em fevereiro, All years in February, eles celebravam esse ritual, they will celebrate this ritual, celebrando a um demônio sexual. Estou aqui para dizer a você: I'm here to tell you, o que você sabe what do you know? é uma mentira, It's a lie. é uma grande mentira. It's a great lie. Se você seguir certos tipos de personalidade If you feel certain kind of personalities que você não sabe quem eles são na verdade, that you don't know who they are, você se perde da mesma forma que eles se perderam. you will get lost the same way they lost. E as pessoas não têm o costume de dizer assim: o que é isso? People they don't have the custom to say, what is this? O que é que eu estou a seguir? What am I following? Na verdade, o diabo promove todas essas coisas Truly, the devil promote all these things só com um certo objetivo: with a certain objective, para você se esquecer de Deus. for you to forget God. Todas as coisas que o diabo tem promovido aqui na terra All the things that the devil is promoting in this world é para nós esquecermos de Deus. is for us to forget God. O diabo sabe The devil knows que a coisa mais fácil de enganar the most easy thing to deceive, é a nossa mente. it's our mind. Não é fácil mudar ignorantes. It's not easy to change ignorant people. A única forma de remover a ignorância The only thing of removing ignorance é pelo brilho is by a shining da luz of light, que é a palavra de Deus. which is the word of God. Por que que você não sabe que isso não é problema? Why don't you know that this is no problem? Porque está cego. Because you are blind. E a Bíblia já fala sobre isso. The Bible says that already. Tem olhos para ver, You've got eyes to see, não vê. but you don't see. Tem ouvidos para ouvir You've got ears to hear, e não ouve. but you don't hear. Algumas coisas Some things que o diabo promove that the devil is promoting que estão ligados that are connected com o cultismo with the occulty e paganismo. Paganismo. and paganism. Coisas que crentes fazem Things that believers do sem saber. without knowing. Esse é que é o problema. That's the problem. Sem saber. Without knowing. Você entra no mundo satânico, You enter in the world, satanic world, começa a fazer rituais you start to do some rituals, e portas se abrem and the doors are open para demônios entrar. for demons to enter. Amados, Dear, quem tem as chaves who has got the keys da sua vida of your life? não é Jesus, It's not Jesus. não é o diabo, It's not the devil. não é a tua família, It's not your family. é você. It's yourself. Diz assim a Bíblia, vou ler cuidadosamente para vocês. I'll read this carefully. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não seja um amaldiçoado semelhante a ela, de modo que detestarás e de toda a abominação, pois é amaldiçoada. Deus aqui dá uma instrução ao seu povo. God gives an instruction to his people. Não introduzirás You shall not introduce ou não leva certas coisas para tua casa or don't take certain things to your home que são abominação diante do Senhor. that are abomination before the Lord. Não levarás nada que é abominação para tua casa, You shouldn't take anything that is abomination to your house, porque essas coisas because these things, são uma maldição. they are a curse. Detestarás todas essas You abominações, shall hate all these abominations, porque são amaldiçoadas. because they are cursed. Que Deus nos dê graça nesta noite, posso ouvir amém. May God give us grace tonight. Escuta, queridos irmãos, Listen, beloved brother, isto aqui this one é para vocês como a igreja de Jesus is for you as a church of Jesus acordarem. to wake up. Quando a Bíblia fala de abominação, When the Bible speaks of abomination, a Bíblia fala de tudo aquilo the Bible speaks of all that que não tem nada a ver com ele, that has got nothing to do, que é oposto a ele. that is opposite to him, Escuta, tudo que é oposto a Deus even that is opposite to God. dá uma referência clara, It gives a clear reference. que é adoração a Satanás. That is an adoration to Satan. Então a Bíblia diz: não leve nada abominável.
The Bible says, don't take anything abomination. Eu amo essa I palavra. love this word. Não podes introduzir isso na tua casa. Don't introduce that to your house. Você acha que toda a gente tem consciência You think all the people have got conscience das coisas que eles dizem não? of the things that they say no? Será que crentes de hoje Is it that the people of today têm autoridade have got authority nas suas próprias casas on their own house de dizer não isto, não aquilo, não aquilo? to say no this one, no this one? Mas na verdade há muita gente que não tem nem noção sobre isso. But there are people without know-how of all As this. suas crenças Their beliefs são as suas chaves, como eu disse. is their keys. Eles levam toda a abominação para suas casas, They take all abomination to their houses, que é maldição, which is a curse, e contaminam as suas vidas. and will contaminate their life. Descobri que muitas informações que estão na internet I discovered many information in the internet. foram colocadas pelas pessoas que foram vítimas. It was put by people, those who were victims, Cegos, blind, que nunca viram a verdade sobre isso, that never saw the truth about it, com o objetivo de promoverem. with the objective to promote. Então, quando você lê algumas informações na internet, When you read some information from the internet, principalmente pelos ignorantes, especially from the ignorant, você vai notar que eles estão promovendo isso. you will note that they are promoting this. Mas há informações muito importantes But the information that is very important de pessoas que foram libertos, conheceram a verdade. for the people that were set free who knew the truth. Eles trazem uma verdade muito profunda sobre isso. They bring a deep truth about it. Antes de você conhecer a data de São Valentim, Before you knew the date of this Valentine's Day, deixa-me falar um pouco de como é que essas mentiras foram alinhadas I want to tell you how these lies were aligned e quem foi promotor disso, o que está por detrás dessas coisas. and who is the promoter and behind these things. Se você estudar a história, If you start the story, escuta, queridos irmãos, listen, dear brothers. o paganismo é rebelião contra Deus. The paganism is the rebellion against God. Eu disse paganismo e rebelião contra Deus Paganism and rebellion against God. começou no Oriente. It started from the East. Escuta, Listen, através de pessoas through the people que quebraram a vontade de Deus that did break the will of God, e construíram a Torre de Babel. and they did construct the Tower of Babel. E a Torre de Babel tinha dois objetivos. And the Tower of Babel had two objectives. Primeiro, First é quebrar a vontade de Deus is to break the will of God na multiplicação on the multiplication dos seres humanos. of the human beings. Diz a Bíblia, multiplicar e encher a terra. It says the Bible, multiply and fill up the land. O plano e o propósito de Deus The plan and purpose of era que a God. terra ficasse cheia de pessoas. He wanted the land to be full of people. Escuta, Listen, Deus é sábio. God is wise. Esse globo é grande. This globe is big. E Deus queria que a terra fosse enchida de gente. And God wanted this land to be full of people. E essa rebelião contra Deus And this rebellion against God ia impedir este plano de Deus. was going to hinder this plan of God. Segundo, Second, eles decidiram se rebeliar they decided to be rebellion contra a pessoa de Deus. against the people of God, Nota, contra a pessoa de Deus, against the person of God, contra a sua vontade. against His will, E decidiram construir uma and torre decided to build a que tower ligasse até os céus. that would connect to the heavens, Nota, queridos irmãos, Note, dear que brothers. ligasse até os céus. that would connect the heavens. E a segunda coisa And the second era de pecarem, was to sin, cometer to abominações commit abomination contra o Senhor. against the Lord. E Deus confundiu And God did os homens, disguise the men trazendo uma confusão das línguas, and put a confusion of languages espalhando tudo. and destroy everything. E ali naquele lugar On that place, foi colocado a fundação de rebelião a foundation of rebellion was put do Oriente. from the East. Está a fundação da rebelião. There is the foundation of E rebellion, ali começou a adoração a Satanás and there was a worship of Satan. e se opondo a Deus, Oppositing God, eles foram levantando they personalidades. did lift up personality. Escuta, queridos irmãos, Listen, dear brother. começaram a levantar personalidades e criar And deuses create gods para adorar. to worship. E a exigência de tudo isso And the thing of all these things eram sacrifícios. were sacrifice. Sacrifícios de pessoas, Sacrifice of people. sacrifícios de animais. Sacrifice of Por animals. quê? Why? Por que que o diabo requer sacrifício? Why do the devil want sacrifice? Por causa de sangue. It's because of the blood. Muitas crianças eram mortas. Many kids were killed. Na próxima semana eu vou trazer aqui uma lista de deuses Next week I'll give a list e of todos os rituais que eram feitos And all the com rituals os that seus they devidos nomes, with their names. para você entender For you to o que understand que o diabo está a promover. what the devil is promoting. Então,
Escuta, queridos irmãos. Listen, dear brother. E essa rebelião do Oriente This rebellion from the east, foram se espalhando, when it was spread, espalhando. E quando a igreja de when Jesus, the Church of Jesus ela começou, started, ela se tornou uma igreja muito perseguida. it became a church that was persecuted. A igreja foi muito perseguida. The church was so persecuted. Aonde? Where? Em Roma. In Rome. Escuta. Listen. Em Roma, a igreja era a igreja perseguida. In Rome, the church was persecuted. E no tempo que Constantino On the time that Constantine se tornou imperador, became the empire, ele estrategicamente strategically he parou com a vingança contra a igreja. stopped the invasions. Ele parou com a He vingança stopped the revenge contra a igreja against the church. e oficializou a igreja And it did officialize the como se church fosse a religião do Estado. as a religion of the state. Então, a perseguição terminou, The persecution ended, a igreja foi oficializada como a religião do Estado and the church was officialized as for the state. e obrigatoriamente And by obligation, todas as pessoas que eram líderes no concílio, no governo de Roma, and all the people that were leaders in the government of Rome começaram a ter decisões started to have decisions na igreja. in the church. Leia a Bíblia Read cuidadosamente. the Bible carefully. A Bíblia diz: The Bible says, o homem natural, a natural man natural é aquele que não tem o Espírito de Deus. is the one without the Spirit of God. Este aí, That one. o homem natural, A natural man que não tem o Espírito de Deus, without the Spirit of God, não entende nada que é do Espírito. he doesn't understand anything that is of the Spirit. Então, para dizer assim, And to say, eram pessoas que não tinham Deus no coração. there were people without God on their hearts. Agora, a igreja oficializada como a religião do Estado, Now the church officialized as the religion of the state. e os que faziam parte do concílio, And those who were part of the government, agora já têm autoridade dentro da now igreja. they've got authority within the church. O que um homem natural ia fazer? What a natural man was going to do Com o pensamento natural que tem, with the natural mind, começaram a introduzir they ideias started to introduce ideas na igreja. in the church. Escuta, Listen, que foi chamada igreja romana. which was called the Roman Church. Deixa-me falar a verdade para Let me vocês. tell you the truth. Ideias começaram a ser introduzidas. Não estou a falar da Bíblia. The ideas were introduced. I'm not talking Estou a about, falar de ideias vindo de homens I'm naturais talking of ideas that come from natural que men não têm Espírito de Deus, that didn't have the Spirit que of God, não pensa como crente. that doesn't think as believers. Esses começaram a introduzir essas ideias. They started to introduce these ideas. Escuta, Listen, quando falamos de Roma, falamos do império. when you speak of Rome, we're talking of an empire. Estou a falar de influência que ela tem We hoje. are talking of the influence it has today. Várias coisas que nós estudamos até hoje Various things that we studied until é de today influência romana. is from the influence of Há Rome. tantas coisas que foram estabelecidas na terra hoje. There are many things that have been established. É da influência romana. It's from the Romans. Se você olhar para os calendários que nós temos, If you look at the calendars we have, é influência romana. it's the influence from As datas, nomes de data, nome da the semana, days, the weeks, nome do mês, the name of the month. dos meses, aliás. Tudo isso é uma influência romana. All this is from the Romanic influence. Escuta, queridos irmãos. Listen, dear brother. Nota, Not. é uma convicção. It's a conviction. Isso gerou uma convicção. This generated conviction. Agora, olha como é que o mundo está estruturado hoje. Look how the world is structured today. Vocês sabem que tem regiões aqui no mundo? Do you know that there are some religions in this world? Não, regiões, lugares. Regions. Existem lugares aqui no mundo There are places in this world que não têm os mesmos anos que nós temos. that don't have the same years as we have. Os judeus, por exemplo, The Jews, for example, não têm os anos não são os mesmos entre os judeus e nós. the years are not the same between the Jews and us, Os chineses the e Chinese, muitos outros. and many others. Mas agora escute o que eu vou lhe dizer nesta noite. But listen to what I'll tell you tonight. Por que nós temos todos os calendários de Roma? Why do you have all the calendars from Rome? É um império. It is an empire, Escuta, queridos irmãos. Listen, dear E brother. a influência deles era muito grande. and their influence are so great. Então eles foram levantados, They were lifted up, promovidos promoted para influenciar. to influence. Agora escuta. Now listen. Quem tem poder de influenciar você, Who has got the power to influence you? ele pode usar tudo para influenciar. You can use anything. E as pessoas inocentes And the innocent se people, tornam vítimas they become e victims, acreditam e não tem como. and they believe and they don't have what. Então todas essas coisas, All these things elas foram alinhados were aligned com um certo propósito. with certain purposes. Adoração a Satanás. Worship to Satan. Por quê? Why? Do Oriente, From the east, tudo se moveu para Roma. everything moved to Rome. E vou dizer uma coisa. I'll tell you something. Eu
Posso ter problemas com pessoas, I can have problems with people. não terei problema com meu Pai Celestial. I Você don't está have aqui? problem with my father. Eu quero que você entenda isso nesta I noite. want you to understand this tonight. Vou falar claramente nesta noite. I will say this clearly Não tonight. tenho problema com Deus. I don't have any problem with God. Posso ter problema com você I can only have problem with por you causa das suas convicções. because of your convictions. Porque estou aqui nesta noite Because I'm here tonight para falar a verdade. to tell you the truth. Mesmo que você não acredite, Even though you don't believe, ela existe. It exists. E quem receber a ela and you want to receive. será liberto em nome de Jesus. Amen. Sendo a igreja em Roma como a religião oficializada pelo Estado, As the church in Rome is an officialized by the, começaram a colocar ideias. they start to put ideas. E que tipo de ideias? What kind of ideas? Ali começou It started a imitação. imitation. Preste atenção, sublinha isto. Underline this. Imitação Imitation de religiões. of religions. É por isso hoje That's why today você vai ter que me entender. you have to understand me. Eu já fui católico. I was part of Catholic. Eu já fui católico. I've been a Catholic. Não estou aqui a falar mal, estou a falar a verdade. I'm not talking wrong. I'm saying the truth. Escuta o que estou a dizer. Listen to what I'm saying. Por causa de ideias, Because of ideas, o catolicismo the Catholicism, se tornou imitação it became an imitation das religiões orientais. of religions from the East. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que lê Bíblia. I'll give you a question for you who read the Bible. Maria, mãe de Jesus, Mary, the mother of Jesus, é chamada de Maria na Bíblia. is called Mary in the Bible. Você sabe disso? Do you know that? Mas quando os católicos fazem reza, But when the Catholics, they do the prayers, tem um tipo de Maria they've got a kind of Mary que eles incluíram that they included nesses alinhamentos deles, on this alignment of que this, se chama Maria de Fátima. which is called Mary the Fatima. Onde está na Bíblia Maria de Fátima? Where is it in the Bible, Mary the Fatima? Não existe. It doesn't exist. Fátima Fatima, é um nome muçulmano, it's a Muslim name. não é um nome cristão. It's not a Christian name. Perguntei a alguém, I asked diz somebody, que não, porque ela chegou num lugar chamado Fátima. Não, não é isso. someone said she reached a place called Fatima. Eu estou a dizer que ela é chamada de Maria de Fátima. I'm saying she's called Mary the Fatima. Se você chega num lugar, If you reach a place, isso não faz com que o lugar seja o seu apelido. it will not make that place to be your surname. Não, não. No. Escuta aí. Listen, Meu nome my name é Mário Casquinha. is Mario Kashkin. Não é Mário Berense. It's not Maria the from Beira. Não sei se estão entendendo o que eu estou dizendo. I don't know if you understand what I'm saying. É. Mas por que esses But nomes why todos? all these names? É uma mistura de religiões. It's a mixture of religion. Onde eu quero chegar? Where do I want to reach? Nota. Not. Agora vou ajudar a vocês. Now I'll help you. Do onde que isso vem de dias de São Valentim? Where did this come? The day of Valentine's. E o que está por detrás And what's dessas behind coisas? it? Nota. Not. Antes da entrada de Constantino como imperador, Before the entrance of Constantine of the empire, o paganismo na Roma the paganism in Rome, era tão forte. it was so strong. Escuta, queridos irmãos. Listen, dear brothers. Porque toda a influência oriental All the Eastern influence entrou em Roma. entered into Se Rome. você quer entender claramente, If you want to understand this clearly, leia o livro de Apocalipse. read the book of Revelation. Escuta a igreja, jovens que leem a Bíblia, escute aí. Youth that reads the Bible, listen. A Bíblia fala das 7 cartas para as 7 igrejas. The Bible speaks of the 7 letters of the 7 churches. Estuda a geografia bíblica Read the Bible geography e procura saber onde que fica o lugar chamado Pérgamo. and start to look for the place called Pergam. Pérgamo. Pergam. Escuta. Listen. Pérgamo. Pergam. Qual é a palavra liberada para a igreja de Pérgamo? What is the word released to the church of Pergam? Pérgamo era caminho Pergam was a way de tudo que saía do Oriente para Roma. of everything that was coming from the east to Rome. Escuta que isso é muito importante. This is very important. Pérgamo se tornou o lugar onde os poderes das trevas se concentravam.
Pergam became a place where the powers of darkness was concentrated. E diz a Bíblia, And the Bible says, ali there está o trono de Satanás. is the throne of Satan. Escuta, Listen, depois do tempo, leia a história, after the time, read the Bible. eles foram espalhados de Pérgamo, They were spread from Pergam entraram em Roma. and they entered into Quando Rome. entram em Roma, When they entered o Rome, paganismo começou a crescer em the Roma. paganism started to grow in Rome. E começou-se a adorar And they started to demônios. worship demons. E uma das coisas que eu vou falar superficialmente hoje, And one of them that I'll speak superficially, havia um ritual, there was a ritual. escuta, Listen, ritual, a ritual. presta atenção, Be attentive. ritual A ritual praticado pelos romanos practiced by the Romans durante o mês de fevereiro, during the month of February, que eles chamavam de Dia that we're calling the day de Amor. of love. Escuta aí. Listen, E esse dia de amor and this day of love era celebrado e dedicado a um Deus. was celebrated and dedicated to a God Deus que promovia sexo. that promoted sex. E essas coisas todas And all these things eram feitas como se fosse uma lotaria. was done as if it was a lottery, a demon, a sexual demon. Então o que eles faziam? You know what they were doing? Jovens e meninas, Youth and girls, quando chegava esse tempo, when this time comes, escreviam papéis, they will write some letters, faziam cartas, they will make letters. e as meninas faziam carta, os rapazes faziam carta. The boys and Era girls como will uma make letters. lotaria de números, It escuta, was like a lottery of numbers para ver como é que isso vai dar certo, para ver se conseguem achar um par. to see if they would find a pair. Então, quando jogavam aquelas cartas todas, When they would play those cards, aí ficavam jovens e meninas à espera. there will be youth and girls waiting. Quem vai ser o meu par este ano? Who will be my pair this year? Escuta, Listen. tudo isso era um ritual, adoração a Satanás. A worship to Satan. E quando eles faziam essa sorte toda, When they were doing all this luck, então eles promoviam isto they promoted this. e pegavam os números And they'll get the e numbers. dizia, pessoa X e pessoa X, And they'll say person X, X. agora são um par. Now they're one pair. Eles se uniam They will come together. e podiam ter sexo num período de tempo. And they'll have sex for a period of time. E essa sexualidade And this sexual era uma forma de adorar um Deus, was a form of worshipping a God, Deus pagão. a pagan. Então, esses tipos de rituais eram feitas These kinds of rituals were done continuamente. continually. Era parte do paganismo. Was part of the paganism. Quando Constantino entrou When Constantine como entered imperador, as an empire, lembra-se, Remember. a vingança contra a igreja parou the vengeance against the church stopped. e eles promoveram ideias. And they promoted ideas. Então, o que eles fizeram? What did they do? Escuta, Listen, tentaram lutar contra o paganismo. they started to fight against paganism. E há pessoas que eram adoradores de paganismo, dos demônios, And the people who were worshippers of the demons, resistiram às mudanças. they resisted the changes. E sabe, o governo do Constantino And the government of Constantine começou a matar todos aqueles started to kill all que those estavam a acreditar nesses rituais todos. that were believing on these old rituals. Escuta, queridos irmãos. Listen, É dear. quando você sabe que não existiu só um Valentino. São 3 Valentinos se você estudar a Do you história. know it was not only one Valentine? Todos eles foram considerados como martírios. All considered martyrs. Hoje nós somos enganados Today we are deceived a dizer que alguém morreu para defender uma causa que era amor. that somebody defended something that was love. Que tipo de amor? Se você ler a Bíblia, diz a Bíblia, Deus é amor. The Bible says God is love. Só Deus é amor. Only God is love. Mas na verdade, But truly, essas pessoas aqui these people, não morreram they didn't die porque defenderam uma causa justa. because they defended a Não, justice. eles estavam a promover demônios. No, they were promoting demons. Morreram em defesa de They adoração a died Satanás. in defense of worshipping Satan. Escuta que essa é uma grande verdade. This is a great truth. Quando mataram eles, When they killed them, agora inventaram uma mentira. now they invented a lie. Matamos alguém que promovia problema, We killed somebody who was promoting a problem, mas não matamos o problema. but we didn't kill the problem. E transformaram isto And they transformed e that, trouxeram outro nome. and they brought down the name. Já não é dia da adoração aos demônios. It's no longer the day of worshipping demons. A partir de hoje, essa data passa a ser dia dos And namorados. from today is called the days of lovers. Você já imaginou isso? Have you ever imagined Dias do namorado. the day of lovers? Só mudaram o nome. They only changed the name. É como acontece hoje. It's how it happens today. Uma garrafa de água A bottle of water é a mesma água. is the same water. Só muda rótulo só. They only change the Outro põe Vumba, outro põe some Rica, outro põe Vuma or Rika, Guguma, outro põe qualquer outra coisa. Mas é a mesma água. but it's the same water.
Vocês estão aqui nesta noite? Are you here tonight? É a mesma água. It is the same water. Outro põe nome de Coke, outro põe Coca-Cola, Some outro put the name põe... of Coke, É a some mesma Coca. Coca. It is the same Só Coke. muda o rótulo. They only É change. assim como o diabo faz. That's how the devil works. Ele só muda nomes, They only change mas o names. problema é But the mesmo. problem is the same. Para defender que aquele que nós matamos To defend that the one we killed, morreu por uma justa causa. he died for a right case. O que acontece nos dias de namorado? What happens on the lover's day? E o que está por detrás? And what is behind? O que está por detrás What is behind? é um ritual. It's a ritual. Olha, Look. no próximo domingo vou falar sobre deuses que foram promovidos. Next Sunday I'll talk about Hoje vou Baal. falar só sobre Baal. I'll talk about Baal. Baal Baal. era um He demônio, was a demon escuta, Listen. que requeria sangue. that required blood, Sangue das crianças. the blood of children. Se você fazer um estudo cuidadoso, If you do a careful study, esse demônio Baal this demon Baal se apresentava como um homem. was presented as men. Muitas das pessoas notam no sacrifício, On the sacrifice, não eram sacrificados os rapazes, men was not sacrificed. The eram boys. sacrificadas as meninas. Only the girls were Porque era um sacrificed. demônio que se apresentava como homem. Because it was a demon that presented as a man. Se você estudar a Bíblia, If you study the Bible, Elias matou 450 deles. Elijah killed 450 of them. Por quê? Why? Eles traziam abominação em Israel. They were bringing abomination in Israel. E Elias matou And 450. Elijah killed 450. O que eles causavam? What did they cause? Destruição. Destruction. As pessoas que acreditavam neles People who believed in them estavam todas destruídas. were all destroyed. Israel se destruiu Israel was por destroyed. causa de Baal. Because of Baal. Igreja, escuta. Church, listen. Da mesma forma, In the same form, esses demônios these demons exigiam um ritual. will require a ritual. Muitos de vocês pensam, olha, sabe, Deus criou sexo como algo puro. God created sex as something pure. Você sabe disso? Do you know that? Quantos de vocês sabem disso? How Levanta a many of sua you mão. know? Lift up your hands. É. A pureza do sexo The pureness of sex, está na legalidade. it is on the legality. Quando não houver legalidade, When there's no legality, ela se torna abominação. it becomes abomination. É por isso fazer sexo com uma pessoa That's why doing sex with somebody que você não conhece that you don't know e não está legalizado and is not legalized é uma abominação. is an abomination. Diz a Bíblia. It says the Bible. Ou isso se chama adultério se você é casado, It can be called adultery if you're married. ou se chama prostituição se você não é casado. Se você é casado, é adultério. Se você não é casado, If you're comete married, it's fornicação, adultery. que é If you're not prostituição. married, it's fornication, which is prostitution. E prostituição na Bíblia Prostitution in the Bible, é um ritual. it's a ritual. Vocês sabem disso. Do you know about this? Prostituição é um demônio. Prostitution is a demon. Prostituição é um ritual. Prostitution is a ritual. Por quê? Quando uma pessoa faz sexo com alguém, When a person does sex with somebody, pensa qual é a sua ideia. think what was his idea. Muita gente hoje tem ideia errada. Many people they've got the wrong idea. Eles olham para uma mulher e dizem assim: They look at the woman and say, eu vou pegar essa, eu vou usar ela. I'll get that on and I'll use it. Nota, essa é a intenção, vou usar That's ela. the intention, I'll use it. Mas você não sabe mais nada depois disso. But you don't know anything after that. Não faz nada. You don't do nothing. Aliás, não sabe nada. You don't know nothing. O que está acontecendo com você? What is happening with you? Você não sabe. You don't know. Então toda intenção errada, All the wrong intention, ilegal, illegal, se torna abominação. It becomes a- É por isso diz a Bíblia: that's what the Bible quem says. faz sexo com uma pessoa Or somebody who does sex with a se person torna uma só carne. becomes one flesh. Então o diabo sabe And the devil que knows através de uso do sexo ilegalmente through using the sex illegally, promove abominação. promotes Então abomination. rituais como esses Rituals like eram this promovidos. were promoted. Juntar pessoas sem compromisso. Escuta, queridos irmãos. Uniting people without any Juntar compromise, pessoas sem compromisso, sem legalidade, without legality, para se juntar num período de tempo to be together in a period of time e fazer sexo. and have sex. E hoje, And today, por causa desse dia, esse maldito dia de namoradas, because of this case today, escute o que eu vou lhe dizer, listen what I tell you. nós perdemos valores. We lose values. Há pessoas que foram namorados nesses dias, estão The aqui people who were nesta noite, lovers on that day, they are here tonight. foram namorados nesse dia. They were lovers on that day. Seus pais não sabem, Your parents doesn't know. não sabem. They don't know. Agora escute, Now listen. isso foi promovido por uma religião. That was promoted by religion. Leia a Bíblia Read the Bible. se existe uma combinação de crenças. If there's a combination of beliefs, Não, No. a Bíblia chama isso de the abominação. Bible calls that abomination. Porque tudo que é de Deus é legal. Because everything that is of God is legal. Lembra-se, Remember,
Esse dia era celebrado como um ritual. This day was celebrated as a ritual. Escuta, amado. Listen, dear. Há um demônio There's a demon de sexo. of sex. Porque esses jovens, Because these youth eles podiam fazer sexo num período de tempo. could have sex in a period of time. E a história diz assim: And the story says, quando eles quisessem legalizar com as famílias, when they would like to legalize with the family, eles podiam legalizar. they could Mas legalize. primeiro começavam com sexo. But first they would start with sex. E lê a Bíblia. And read the Bible. Todo sexo Every sex fora do casamento outside of the marriage, é pecado. it's a sin. Esse dia é verdade? Is this day true? Não é verdade. It's not true. Por Roma ser um império naquele tempo, For Rome to be an empire on that time influenciaram todo mundo. would influence the whole world, E as suas crenças and their beliefs foram concebidas were conceived por várias nações by various como se nations fossem coisas as certas. something right. Celebra-se nos Estados Unidos, They celebrate in celebra-se America, na Rússia, in Russia, celebra-se na África, they celebrate in Africa, celebra-se na Europa they celebrate in como Europe. um dia normal. It's a normal day, Mas nem sabem como fazer ritual. but they don't know that they're doing ritual Só porque acreditaram. because they believe. Caminho se abre para demônio. They don't Pergunta know ao seu vizinho se já viu demônio dentro do seu irmão. that. Did you ever see a demon within your brother? A única coisa que você vai ver é a atitude. The only thing that you see is an attitude, É, atitudes erradas. wrong attitude, Complicação nas pessoas. complication on people. Por que só tem de ser um dia para amar? Why would be this day to love? E que tipo de amor as pessoas praticam? What kind of love people practice? Hipocrisia, Hypocrisy, falsidade, falseness, flores na mão. flowers on head. Olhem todos para mim. Look at me all. Quantas vezes por semana você recebe flores? How many times a week you Nunca. flowers? Never. Nunca. Never. Só num dia de Only esse on this day. maldito dia. On this cursed day, Vem alguém a rir. someone comes smiling. Joana. Joanna. É só naquele dia acabou. It's on that day and it's finished. É hipocrisia. That's hypocrisy. Mentira. Lies. Ritual. Rituals. É para satisfazer um demônio Is to satisfy a demon, que diz assim: which says, estou mandando em vocês. I'm sending you. Não, estou mandando. I'm leading you. Eu estou liderando vocês. I'm leading you. Deus quer que você seja feliz. God wants you to be happy. Deus quer que você desfrute da vida, God wants you to have life. mas dentro de um círculo de verdadeiro amor. But within a circle of the true love. Posso vir ao mesmo? Cuidado, amados. Be careful, dear. Quais são as consequências disso? What are the consequences of this? Destruição. Destruction. Muita gente possessa. Many people that are possessed. Muita gente possessa. Many people that are possessed. Porque estão acreditando na mentira. Because they're believing on the lies. E o que isso vai acontecer? What will happen? O diabo estará a destruir as suas vidas The devil will be destroying your lives de uma forma que eles nem vão entender. in a form that they will not even E understand. por isso hoje estou aqui para falar a verdade. That's why I'm here to tell you the truth. E por isso eu nunca terei problema com Deus. That's why I'll never have problem with God. Não. No. Mas vou ter problema com alguns de vocês. But I'll have problem with some of you. Porque alguns de vocês aqui For some of you here vão resistir. who resist, Não é o meu problema, não. not my problem. Eu com meu pai não tenho nenhum. I and my father don't have any problem. Esse é o seu problema. That's your problem.